Boa noite, irmãos. Peço para quem está com a sua Bíblia, abrir na carta que Paulo escreveu aos irmãos em Roma. Nós estamos no capítulo 11 e estamos já na segunda semana em torno do versículo 1 ao versículo 10, do primeiro ao 10º versículo. Neste ponto, Paulo alerta os irmãos, principalmente os judeus espalhados na cidade de Roma e nas igrejas, que certamente, como nós, temos oportunidade de apreciar esta palavra. Ocorre que o apóstolo fez questão de dizer e lembrar do profeta Elias, da solidão aparente dele, da perseguição, e ele trouxe um comparativo sobre aqueles que foram preservados em covas sem profetas. Elias, num certo ponto, dizia que estava só e, ao mesmo tempo, Deus reservando 100 profetas. De forma que a nossa leitura desta noite, nós vamos aproveitar o tempo que nós temos e ler o versículo 5 e 6. Diz assim o apóstolo: assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos por todos que nos acompanham, os irmãos adoentados, os idosos do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia desse país, Senhor, das autoridades, e a nós, Senhor, que estamos fiéis, procurando a obediência à sua palavra, que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós, dos nossos filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Semana passada, nós lemos do versículo 1 ao versículo 4. Cabe a nós, para você ter um discernimento melhor, dizer que Paulo começa o versículo 1, e você pode acompanhar na sua Bíblia, do capítulo 11, onde Paulo diz: se porventura Deus rejeitou o seu povo. Ele faz uma pergunta aos irmãos judeus, que ele já responde de imediato: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, e ele diz até como filho de Abraão, e até também como um da tribo de Benjamim. E ele reitera, dizendo que o Senhor não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Neste momento ele cita Elias, e ele conta o caso de Elias, que como Deus fala contra Israel, e o Senhor estava dizendo que aqueles que mataram os seus profetas e destruíram os seus altares, quando Elias reclama, faz um lamento, e dizendo que só ele ficou e também estão procurando para poder dar fim na sua vida. E no versículo 4 ele diz: mas o que diz a resposta divina? Onde Paulo já responde: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Nestes primeiros 4 versículos, o apóstolo Paulo, e estamos fazendo questão de embasar para os irmãos, ele embasa todas estas falas na palavra de Deus, nos escritos dos profetas. Ele cita 1 Reis 19:10, 19:14 e depois também 1 Reis 19:18, na questão da permanência do livramento daqueles 7.000 que não foram mortos por Jezabel e Acabe. Então nós podemos compreender melhor o verso 5, quando Paulo diz a respeito
do tempo em que ele estava pregando e dirigindo-se à igreja em Roma. Você observa que ele diz: assim, pois, da forma que nós comentamos sobre Elias, a perseguição, o esquecimento de Deus, quando o povo de Israel estava voltado a uma desobediência tal que eles não tinham mais nem como voltar ao Senhor. Desta forma, o Senhor não rejeitou o povo, mas o Senhor desprezou este povo. É diferente. E Paulo diz a eles: também agora nesse tempo ficou um remanescente, tal qual nos tempos de Elias, que ficaram 7.000, Paulo diz, tal qual agora também entre nós tem um remanescente. De que forma? Segundo a eleição da graça, não diferente daqueles 7.000. De forma que nós vamos desenvolver nosso raciocínio bíblico de hoje, em obediência ao que está escrito, e podemos dizer para você que está nos acompanhando que toda e qualquer e contínua e crescente desobediência torna em uma rebeldia instalada, de afronta a Deus, inclusive para os gentios. E o que nós vemos é que quando chega esse ponto do enfado de Deus, em que ele não tem mais contentamento, é um caminho sem volta. Como cremos que Deus observa todos os movimentos dos servos de Baal, como ele observava a nação de Israel, não só na época de Acabe e Jezabel, mas desde Jeroboão, quando o reino foi dividido, praticamente todos os reis se afastaram do Senhor. Então Deus observava esses movimentos desobedientes. Embora Deus atua no livramento do mal, daqueles que permanecem fiéis, que não dobram seus joelhos, e como nós lemos na nossa primeira leitura, daqueles que não dobram seus joelhos, e também daqueles que não beijam deuses estranhos, ele atua na proteção dos fiéis. Em 1 Reis 18:4 nós vemos: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Observe que este dado em 1 Reis, ele comporta no versículo 4 que nós lemos na primeira leitura desses 10 versículos, onde Paulo diz: mas o que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Olha, irmãos, Deus tem a sua providência. A resposta é que Deus assegurou que havia 7.000 nos tempos de Elias. Aqueles que continuavam fiéis a Deus permaneciam fiéis. Nós não temos notícias de que eles reclamaram, por exemplo, por sobreviverem sustentados com pão e água e morando dentro de covas, como nós lemos em 1 Reis 18:4. Afinal, eles estavam sendo preservados e salvados. Não executaram obra nenhuma. Isso é interessante porque nós vemos o fato da graça. Aqueles homens que foram preservados não tiveram meritocracia, mérito nenhum na preservação deles. Foi tudo obra de Deus. Então, Obadias foi um instrumento de Deus, da graça de Deus, naqueles homens. Foi o mordomo de Deus para executar a vontade de Deus. Porque no tempo de Elias, a injustiça era generalizada. E nós devemos nos atentar para os nossos tempos, onde nós começamos a observar que a justiça em todas as instâncias, a injustiça em todas as instâncias estão se agravando também. E nós podemos também crer e notar que há um tempo em que Deus vai preservar os seus remidos, embora o mundo se afasta cada vez mais de Deus.
No que se diz a leitura nos tempos de Jezabel e Acabe, aquela mulher diabólica, além de dominar o seu próprio esposo, também dominava toda a nação de Israel. Ela ditava as normas. Por causa da perseguição desta ditadura, eles foram obrigados a se esconder, os que ela não conseguiu captar pela determinação de Deus, na sua providência, e foram preservados. Para você entender melhor, Baal era o deus dos fenícios, daquela região de Tiro e Sidom, onde é a Síria hoje. E esta mulher veio daquela região. Seu pai era rei dos Sidônios, ele era um sacerdote de Baal. Então essa mulher era ensinada, foi criada e experimentada, ela não conhecia um outro Deus e ela se apegou a esse Deus que ela trouxe de herança no seu coração para se tornar esposa do rei de Israel. Dessa forma contaminou-se todo o reino. Mas irmãos, tal qual foi a adoração que esta mulher obrigou o povo de Israel a adorar Baal, podemos lembrar também que Nabucodonosor fez uma estátua de ouro dele, e na época de Daniel e seus companheiros, essa estátua era para ser adorada. Essa estátua, a magnitude, o tamanho dela, era aproximadamente 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E essa estátua era imponente e foi obrigatório, como édito do rei Nabucodonosor, o soberano da época da Babilônia, para que todos os homens da Babilônia, tanto cativos quanto naturais, adorassem aquela estátua de ouro. Em Daniel capítulo 3, versículos 5 e 6, para nós começarmos a incrementar o nosso assunto, que não foi um caso isolado de Elias e sempre ele é repetitivo e vai ser repetitivo nos dias que a nós nos aproxima, quando nós vemos os escritos de Daniel dizer assim: quando ouvirdes do som da trombeta, da flauta, da harpa e da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, prostrai-vos-eis e adorareis a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, que tem levantado. Qualquer que não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Veja aqui essa leitura, é para ver como que, além de obrigatório, era ameaçador. A questão era, ou você adora Nabucodonosor ou morre. A questão era, ou adora o deus Baal de Jezabel, ou senão morre. Não é a primeira vez, e não são apenas esses dois exemplos bíblicos, que nós vemos esta forçada de convencimento para que possa adorar Deus estranho. Podemos lembrar também que nós não estamos no tempo de Ló. Lembra de Ló em Sodoma e Gomorra? O que acontecia é que Ló apenas tinha uma alma aflita. No caso de Ló, não teve ameaça a Ló, apenas uma zombaria. Provavelmente, e eu creio que sim, nós estamos vivendo num tempo similar aos dias de Ló, onde a alma dos verdadeiros fiéis, que têm sede de justiça, como Jesus pregou no Sermão da Montanha, aqueles que têm sede de justiça, e é assim que nós devemos estar hoje, vão ficar com a alma aflita. E a nossa sobrevivência será cada dia mais insignificante diante desses homens. Como Deus destruiu Sodoma e toda aquela planície que envolvia Gomorra também, não teve tempo de uma perseguição aos homens de Deus, ou pelo menos a família de Ló. Mas quando nós voltamos ao nosso assunto, nesses três que nós vemos, Nabucodonosor, Ló e o próprio exemplo de Elias, nós vemos agora no versículo 5 e 6, que foi os nossos dois últimos versículos, onde Paulo diz: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça,
Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Não se combina a obra com graça, mas se combina a obra com fé. A obra com fé, ela é da graça de Deus. Mas a obra para a meritocracia não se combina com a graça. Por isso ele escreve, se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra não é obra. Como nós lemos Paulo dizer que as obras sem fé ela é morta. Isto é, não é obra. Como no tempo de Elias, tudo parecia acabado. Assim, no tempo que Paulo escreve, parecia também que toda a nação havia se apostatado e negado aceitar Jesus como Salvador, o Messias. Havia um remanescente que creu no Senhor Jesus. E é esta alternativa que Paulo apresenta para os judeus. Não muitos, diz ele, mas estavam presentes no meio de uma nação que, na sua totalidade, maioria quase que absoluta, levou Jesus à morte da cruz. Sem dúvida, Paulo refere aos judeus, e é evidente que em pouco número, que havia abraçado a fé pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e crido que Ele é o Filho de Deus. E Paulo comparou com Isaías, que havia escrito também, comparando com a destruição total de Sodoma, de Ló. Quando os irmãos acompanharam o estudo no capítulo 9, e essa leitura que nós vamos fazer, para lembrar que Paulo já havia comentado sobre a apostasia e o acúmulo de heresias, ele diz no versículo 27, isto é do capítulo 9, também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. E no versículo 10 e 22 de Isaías, é onde Paulo lembra esse dito de Isaías. Diz assim Isaías, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Ora, irmãos, Paulo já havia comentado sobre o número espantoso de judeus em contraponto de um pequeno remanescente que ia ser salvo. E no versículo 28 ainda diz Isaías, porque ele completará a sua obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve obra sobre a terra. Isto é rápido, e a obra de Deus é rápida na terra. Como disse Isaías, novamente agora Isaías 1:9, então Paulo diz no versículo 29, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos tornado como Sodoma e teríamos feito como Gomorra. Por isso que Paulo lembra, no caso de Elias, na época de Acabe, sobrou 7.000 remanescentes. No caso de Ló, não sobrou ninguém. Se Deus não houvesse reservado um remanescente, toda Israel seria como Sodoma e Gomorra. Da mesma forma, Paulo diz nos dias de hoje para nós, se Deus não deixar o seu remanescente nesta terra, segundo a sua eleição da graça, aí sim, todos nós também seríamos destruídos. Toda a raça humana, não só os judeus, mas inclusive as outras gentes, dos quais são os gentios. Isto é de acordo com a eleição da graça, por uma escolha graciosa e misericordiosa e não por mérito próprio. A questão da misericórdia e da graça e da eleição de Deus, Deus não dá meritocracia para o homem, isso é de qualquer obra que ele faça. Porque Obadias, como o homem de Deus, fez a obra para salvar aqueles 7.000. Como na operação de Obadias nós vemos, aquele companheiro de Elias, Deus protegeu e salvou 7.000 por serem mortos através da idólatra Jezabel. Eles seriam certamente assassinados, nada poderiam fazer, então Deus fez a obra de salvação neles. Como nós também nada podemos fazer, Jesus fez a obra de salvação, para que o remanescente permaneça. Paulo agora diz que Deus novamente reserva esse remanescente para ele, salvo da cegueira do judaísmo. Jesus acusa esses judeus também
E Jesus andou falando sobre isso, e muito na questão que Paulo aborda, da hipocrisia dos judeus e do seu próprio proselitismo de lutar contra esses reservados por Deus. Eles preparavam que eles pudessem dar nação para o encaminhamento da perdição. Eles estavam envolvidos em tirar todos reservados do Senhor, como fez Jezabel. Então, o trabalho dos judeus de proselitismo é uma comparação com Jezabel da matança, porque o proselitismo também leva ao inferno, assim como Jezabel conquistou Israel para levar toda a nação para o inferno, mas Deus não permitiu. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 23, versículo 13 a 15. Ai de vós, ou mais ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Olha que grave, irmãos, não deixais entrar os que estão entrando. Aqueles que começavam a absorver o evangelho da cruz, do evangelho dos apóstolos, e eles retiravam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito, fazer filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Imagine que se um fariseu já é uma raça duríssima para chegar ao evangelho, o proselitismo que eles faziam daqueles que eram crias, párias deles, eram 2 vezes piores que eles. Ocorre que muitos fazem mais proselitismo ao invés de anunciar a salvação também nos dias de hoje. E muitas pessoas com toque ou de liberalismo ou de ultraconservadorismo também têm um trabalho farisaico sobre as abas das suas palavras. Quando alguém defende ensinamentos e discutem os ensinamentos de homens, de doutrinas de homens, também não deixa de ser um proselitismo, e cabe a nós atentarmos a isso. Toda fuga da verdade da palavra de Deus é uma história a mais de proselitismo. Veja que Jesus não economiza adjetivos pesados nessa leitura que nós fizemos sobre essa casta de liderança. Esses homens eram maldosos demais. Tinha objetiva comparação com Jezabel e Acabe. Ambos levavam o povo à perdição, condução ao inferno, era a especialidade deles. Eles não tinham misericórdia, e cada um do seu modo, sendo o destino final o mesmo, tal qual foi o destino do povo de Sodoma, tal qual foi o destino do povo da Babilônia. Sempre nesses meios de lideranças, irmãos, desgraçadas, a graça de Deus reserva um remanescente fiel. Observe, se da fornalha de Nabucodonosor o remanescente foram os amigos de Daniel, se na liderança de Baal, tendo seus fiéis executores de Jezabel e Acabe, seu esposo, o remanescente foi Elias e mais 7.000 sobre a graça de Deus operante sobre o seu servo Obadias. Na liderança dos fariseus e dos saduceus, na época do apóstolo Paulo e do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus também reservou um remanescente que creu no Messias pela graça salvadora. E agora, meus irmãos, pela mesma vontade graciosa de Deus, havia os salvos da incredulidade predominante. O apóstolo aqui não especifica o número, mas não há dúvida de que muitos judeus haviam sido salvos por se tornarem cristãos. Embora comparado com o número da nação total de Israel, era apenas um remanescente. E, irmãos, nenhum destes salvos foram meritocráticos, isto é, tiveram meritocracia da salvação ou qualquer obra que pudesse ter argumento. Nada poderia ser acima da graça de Deus. Ninguém está acima do Jesus crucificado. Nada pode estar acima dele nas nossas vidas. Porque desde os tempos de Sodoma e Gomorra, desde os tempos de Daniel, desde o tempo de Elias, Jesus estava presente e se fez presente nas palavras de Paulo e está presente entre nós nos dias de hoje.
Neste contexto todo, é oportuno trazer para nós a leitura da carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo expressa a definição exata dos fatos durante toda a existência humana. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2 e vamos ler rapidamente 5 versículos. Observe. Paulo diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha, irmãos, essas palavras concisas de Paulo, autoexplicativas, combinam de forma impressionante com a nossa leitura nos 10 primeiros versículos do capítulo 11 aos Romanos. Então, por consequência, Israel não encontrou o que buscava, como nós lemos. Buscavam ter Deus, mas foi impossível encontrar Deus daquela maneira, recusando o Messias enviado. Toda e qualquer geração de pessoas que recusa Jesus como Salvador também é um rebelde. Como encontrar esse enviado de Deus se recusam quem Deus mandou? E isso acontecia com os judeus. E numa espetacular contrapartida, Paulo aponta o caos das buscas erradas dos religiosos obstinados. Buscaram e não encontraram, porque buscavam do jeito dele. Qualquer arranjo religioso, humano, sempre será recusado por Deus. Quem busca o errado, permanece errado. Que Deus nos abençoe, que não seja assim entre o povo de Deus, que a palavra de Deus, na sua Escritura, possa estar sempre na graça de Deus, no coração de cada um de nós, para que o Senhor transforme os corações na graça de Deus. Amém? E que você, meu irmão, minha irmã, nosso ouvinte, tenha a absoluta certeza que você faz parte dos remanescentes de Deus. Amém. Boa noite. Obrigado.